Aceitação, né? Aceitação, ela vem de aceitar. Aceitar o quê? Alguém. E esse alguém sou eu. Então, assim, hoje eu me aceito, né? Da forma que eu sou, da forma que eu me expresso, da cor que eu tenho, da família que eu pertenço. Como isso aconteceu? Existe um segredo, e esse segredo eu só encontrei em Alcoólicos Anônimos. Lá é que tem a irmandade das pessoas que têm um alto segredo, que auto se ajuda, né? Um dia eu pedi ajuda e consegui ajuda. Então, assim, hoje eu estou em recuperação, né? Faço a minha descrição, a minha história da minha vida, eu coloco no meu caderno, eu escrevo o meu dia a dia, só vivo o dia de hoje, eu escrevo ele, leio, releio e estudo o meu dia, para que eu possa continuar me aceitando, para que eu possa aceitar o meu vizinho. Eu estava lá do outro lado da minha casa. Eu tive que fazer um movimento ao meu favor. Por que que você saiu de lá de onde você estava? Porque quando eu me aceito, eu aceito o meu vizinho também. Essa hora da noite, é um episódio que eu vou contar para vocês aqui agora. Minha vizinha, desculpa, ligou o rádio na altura, e se eu tivesse lá, o som que ela está escutando lá ia sair aqui para vocês. E aí ia ficar tudo embolado e eu não ia acabar me desconcentrando. Então, assim, eu tive que vir para minha sala, estou aqui na minha casa e fiz um movimento a meu favor, porque hoje eu me aceito. Quando eu aceito a minha doença, eu aceito a doença do outro também. Assim, aconteceu um episódio hoje também, dentro da aceitação, que é assim, eu já trabalhei na coleta de lixo, como eu já falei para vocês, e aprendi alguns códigos na limpeza urbana. Desde a educação dos meus pais, né, em ser limpo, em se cuidar, em ter higiene, aquela coisa toda. Mas mesmo assim, eu aprendi alguns códigos, que não custa nada continuar aprendendo. Então, assim, eu arrumei a beca da empresa, mas como eu não sou afetivado, eu não tenho a classe, eu não sou o empregador da empresa, eu trabalho para mim, eu sou autônomo. Então, assim, mas eu faço uma parceria com eles para que eles possam me ajudar também. Então, assim, só que eu não posso, o líder, um dos gari, o líder falou assim, você não pode, porque aí senão você vai acabar prejudicando nós. Nós vamos acabar sendo mandado embora por causa de você. Eu aceitei. Se eu não tivesse em recuperação, eu tenho que ser sincero também, comigo mesmo. Eu não iria aceitar, iria causar um transtorno, uma confusão, eu não iria aceitar e de repente eu não ia até deixar para lá, não ia mais fazer parceria com eles mais. Ia deixar para lá, ia ficar com raiva, aquela coisa toda, chateado eu fiquei. Fiquei porque eu tenho as minhas emoções, eu tenho os meus sentimentos. Mas como eu aceitei, ele é o líder, ele está acima deles lá, do motorista, dos outros gari, ele tem um líder. E eu, automaticamente, como eu não faço parte da empresa, tive que aceitar. Então, a aceitação é o ponto da partida dos 12 passos em Alcoólicos Anônimos. Quando eu me aceito, quando eu faço um movimento, tive que fazer um movimento ao meu favor, tive que sair de lá onde eu estava, tá? Enquanto eu estava lá, eu fiquei pensando com os meus sentimentos. E agora aconteceu um imprevisto. O que fazer? O que eu vou fazer? O que fazer? Eu aprendi
em Alcoólicos Anônimos a fazer esse movimento. Sai dali onde você está. Se é lá está confusão, um exemplo. Se lá está confusão, está confundindo a sua mente naquela hora, sai dali. E foi isso que eu fiz. Saí dali, vim para minha sala para trazer essa mensagem para vocês. Então, assim, a aceitação ela é o ponto de partida, ela é onde abre a minha mente e aonde eu posso viver bem comigo mesmo, porque eu aceito eu da forma que eu sou, da forma que eu falo, dos olhos que eu tenho, do sorriso que eu tenho, né? Da forma que eu ando, da forma que eu fui criado. Eu tenho alguns defeitos, eu tenho a minha cabeça que ela é amassada. Por quê? Porque quando eu era... Vou falar um outro episódio aqui para vocês. Quando eu era criança, eu falo episódio, né? Quando eu vou falar aqui uma outra coisa dentro do mesmo conteúdo, que é aceitação. Quando eu era criança, eu dormia muito assim. Então a minha cabeça ficou amassada. Até eles, hoje, os garis estavam falando, por que a sua cabeça é assim? Porque eu expliquei para eles, por causa disso, por causa dessa situação. Quando eu era criança, dormia muito assim. Então o bebê, ele tem a cabeça mole, o bebê ele é sensível e a minha cabeça amassou. Eu estava falando sobre isso hoje de manhã, quando eles me perguntaram. E eu falei assim, porque eu me aceitei. Eu não fiquei com vergonha de falar isso, porque eu me aceito. Tá tudo dentro do conteúdo de aceitação. Então, assim, muito obrigado, tá? Por esse VT. Muito obrigado por vocês estarem aqui comigo, tá? Vocês em recuperação e você que não se identificou, poxa, eu queria me aceitar. Eu queria aceitar que a minha mãe, que o meu parente, que o meu filho, Não, você tem que se aceitar primeiro. Porque a doença da adicção, ela já nasceu com você. A doença da adicção já nasceu comigo. Então, assim, tudo que eu quero que o outro faça, eu tenho que fazer primeiro. Tudo aquilo que eu queria que ele fizesse, eu queria aceitar ele da forma que ele é, ou eu queria que ele não fosse daquela forma. Então eu tenho que me aceitar e mostrar para ele como é que funciona. É assim que dá certo, certo? Então, assim, estou muito feliz. Fiquem com Deus, tá? E, recuperação, se cuidar da sua doença, da sua compulsão, porque a doença é um conteúdo. A compulsão, eu costumo dizer que é um episódio. É um episódio que pode ser bom ou ruim, tá? A compulsão, aquilo que me impulsa a fazer. O que eu acabei de falar com vocês aqui agora. Eu nasci, se eu não tivesse em recuperação, se eu não tivesse aceitado que eu não poderia mais colocar o uniforme da empresa, eu, com a minha compulsão, a minha doença junto com a minha compulsão e o jeito que eu ia regenerar, eu não ia aceitar aquilo, a minha compulsão ia dar problema, ia dar dor de cabeça naquela hora, eu ia ficar irritado, eu ia falar uma porção de coisas desagradáveis porque eu não aceitei. E recuperação fica muito mais fácil, tá? Então era só isso que eu queria falar para vocês. Mais uma vez, fique com Deus e boa recuperação para todos, tá? Tamo junto.